Olá, prova da SpaceX 2018, agora a questão número 11. Ele pede a equação da reta tangente ao gráfico disso aqui, que a gente sabe que é uma parábola, no ponto 4 menos 7. Veja bem, essa questão poderia se repetir com esse tipo de enunciado, trocando aqui o ponto e também trocando aqui a figura, né? Aqui ele deu uma equação que a gente chama de equação de parábola, mas poderia também ser uma circunferência, poderia ser uma equação de hipérbole, poderia ser uma equação de elipse. Não importa qual é o desenho aqui, existe um procedimento para você conseguir resolver um tipo de questão dessa. Inclusive, dependendo do tipo de coisas que você vê, né, para quem vê cálculo, que é lá limite, derivada integral, até dá para fazer isso aqui até de outra forma. Porque tem também uma fórmula pronta, uma outra forma pronta para isso. Aqui a gente não tem uma fórmula pronta, a gente tem um método pronto, que é o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é achar a cara da reta. Ou seja, eu quero uma reta que passa por esse ponto. Então, reta, uma das formas de obter reta é a partir do coeficiente angular e de um ponto por onde ela passa. Eu já tenho um ponto por onde essa reta passa, que é o ponto 4 menos 7. Então eu posso dizer que a equação da reta vai ser y menos o y do ponto igual ao coeficiente angular, que eu estou chamando de m, x menos o x do ponto. É o famoso y menos y0 igual a m, x menos x0. Aí dando uma ajeitadinha aqui, eu descubro que essa é a cara da equação dessa reta que passa por esse ponto. Mas isso é qualquer reta que passa por esse ponto, né? Eu ainda não fiz nada que forçasse ali a acontecer o que eu quero, que é ser tangente à parábola. Mas aí o segundo passo, quando você está buscando uma reta tangente, é você buscar, ou pelo menos fingir que vai buscar, a interseção da reta com o desenho, que no caso é a parábola. Então eu tenho a equação da reta, tenho a equação da parábola. Eu vou fingir que eu vou achar a interseção dos dois. Como é que você faz para achar a interseção dos dois? Achar a interseção dos dois vai ser igual aos y, por exemplo. O y daqui, que é essa conta, tem que ser igual ao y de lá, que é essa conta. Então foi o que eu fiz aqui. O y da reta vai ser igual ao y da parábola. Aí de novo aqui dando uma ajeitadinha, né, porque tem x para cá, tem x para lá e tal, dando uma ajeitadinha eu obtenho isso aqui. Observe que a gente obtém uma equação do segundo grau na variável x aqui, né? É isso que eu obtive, a equação do segundo grau na variável x. E aí que vem finalmente, né? Agora finalmente a gente vai usar o fato da reta ser tangente. O que o fato da reta ser tangente tem de influência nessa equação, que é a equação que está me dando a interseção da reta com a parábola? Veja bem, vou fazer um desenho aqui, um rascunho. Então é uma parábola. Eu quero achar uma reta tangente. O que diferencia, por exemplo, essa reta, que não é tangente ali, né, no caso, está cortando o gráfico duas vezes, e essa aqui que seria a tangente, a diferença, até botar de outra cor ali, ó, a diferença da reta vermelha para a reta verde, ou seja, uma reta verde que é a tangente para a reta vermelha que não é tangente, é a quantidade de interseções. Repara que no caso da reta verde, a interseção com a parábola é um ponto só. Já no caso da reta vermelha, a interseção com a parábola são dois pontos. Ainda teria até um terceiro caso, né, que seria uma reta aqui por fora. Essa reta nova aqui, vermelha, ela nem sequer cruza. Então, qual é a diferença ali dos casos? Na verde, que é o que eu quero, reta tangente à parábola, a interseção da reta com a parábola é única. E nas vermelhas, eu tenho um caso em que a interseção são dois pontos e tem um caso que a interseção nem sequer existe. Isso se traduz completamente aqui nessa equação que a gente obteve. Essa equação que a gente obteve é a equação que vai dar o x do ponto de interseção entre a reta e a parábola. Então, numa equação do segundo grau também a gente sabe que o delta diz muita coisa, né? A gente sabe que delta menor que zero significa que a equação não vai ter solução. Então,
esse desenho aqui é o caso do delta menor que zero. Porque a interseção dessa reta com a parábola não existe. Então essa equação não vai ter solução nenhuma. Já a outra reta vermelha, na outra reta vermelha eu tenho dois pontos de interseção. Então eu vou ter que ter dois valores de x diferentes aqui nessa equação. Ora, uma equação no segundo grau, para ter dois valores de x diferentes como resultado ali, como raiz, a gente tem que ter delta maior que zero. Finalmente, o que sobra é, no caso da reta tangente, que é a reta verde, a interseção entre a reta e a parábola vai ser única. Então, o x aqui, que é a solução dessa equação, tem que ser único. E uma equação de segundo grau, para ter solução única, é porque o delta é igual a zero. Então, parei para explicar aqui, mas você já vai poder fazer direto. Esse é o procedimento aqui. Você caracteriza a reta, depois faz a interseção da reta com a parábola, ou da reta com qualquer outra figura que for ali, né? Pode ser elipse, hipérbole ou circunferência. Você sempre vai achar uma equação do segundo grau, e aí nessa equação do segundo grau, a condição para você estar na tangente é que o delta da equação tem que ser zero. Então eu peguei agora nessa equação aqui, calculei o delta, igualei a zero. Agora é continha, resolvendo essa equação do segundo grau, resolvendo aqui essas continhas, né? Você vai obter isso, e aqui você descobre que o m é igual a 2. Então o m igual a 2 é justamente o m que fornece a reta que é tangente à parábola. O que eu fiz agora para terminar a questão foi voltar aqui, né? O enunciado da questão foi: encontre a reta. A reta tem essa cara, eu só voltei aqui agora e substituí o m por 2. Então aqui vai ficar 2x, e aqui vai dar 2 com 4, 8, mais 7, 15. Então vai ficar 2x menos 15. Essa é a resposta, essa é a equação da reta tangente, essa parábola. Valeu!